Olá pessoal, aqui professor Diego Brunos falando. Então a gente vai aqui para mais um vídeo falando sobre a administração de medicamentos. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e toda semana a gente vai estar colocando vídeos em relação à administração de medicamento, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre diluição e reconstituição de medicamentos. Muita gente acha que são sinônimos, mas tem algumas particularidades, tá certo? Então veja só. Reconstituição nada mais é do que a gente trazer para a forma normal, a forma líquida, um determinado medicamento, tá certo? Então o medicamento, por vezes, ele vem em frasco ampola, ele vai ser em pó e a gente tem que reconstituir ele para a forma líquida. Então um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que eu já tinha mostrado já em outro vídeo, é o Tilatil, tá certo? Então você pode perceber que o Tilatil ele é em pó, tá certo? Então ele vem um pozinho aqui, então a gente não vai diluir esse medicamento. Olha só que coisa interessante. A gente vai primeiro reconstituir, trazer ele para a forma líquida, tá certo? Então como é que a gente faz essa reconstituição? Então a reconstituição a gente vai fazer aqui, ó, com aquela velha e boa, muitas vezes, água destilada, tá certo? Então isso aqui que a gente vai fazer é a reconstituição. Então vou reconstituir ele dentro desse frasco ampola aqui, tá certo? Então, reconstituição de medicamento é você trazer um medicamento que está em pó para a sua forma farmacêutica normal, sua forma líquida. Após esse medicamento for trazido para a forma líquida, aí que eu vou estar diluindo ele, tá certo? O que é a diluição? É eu aumentar a concentração de diluente, deixar o medicamento mais dissolvido, deixar o medicamento mais acessível à corrente sanguínea. E muitos profissionais pecam nisso porque eles não conseguem diluir bem o medicamento. Muitas vezes a prescrição médica ela não vai vir dizendo a quantidade de você diluir, mas só que medicamento, quanto mais diluído, quanto maior a concentração de diluente tiver em relação ao fármaco, melhor, tá certo? Porque o paciente ele vai estar recebendo uma quantidade gradativa desse medicamento em sua corrente sanguínea, tá certo? Então, isso aí é a diferença entre reconstituição e diluição. Então, veja só aqui, ó, vou dar outro exemplo aqui. Por exemplo, a gente vai ter aqui o que a gente conhece como a dipirona e o Buscopan, tá certo? Então, a dipirona e o Buscopan, eles são bem conhecidos, principalmente o Buscopan, que ele é aquele, como é que se diz? Ele é um anticolinérgico, antimuscarínico, né? Isso é um medicamento que ele vai estar bloqueando esses canais, ele é um bloqueador dos receptores muscarínicos da acetilcolina, e ele vai agir na musculatura lisa abdominal, o Buscopan. Então, o Buscopan em si, ele vai trazer vários efeitos colaterais, boca seca, visão embaçada, vai dar abatimento aumentar os batimentos cardíacos, e ele vai fazer muitas alterações, tá certo? Então, para a gente tentar amenizar esses efeitos colaterais, a indicação que a gente dá é o quê? Medicamento, quanto mais diluído, melhor, porque ele vai chegar de uma forma menos agressiva aos seus receptores. Então, no caso do Buscopan composto, o Buscopan composto ele é um antiespasmódico e ele vai agir na musculatura lisa do tecido gastrointestinal. Então ele vai fazer com que não haja essa contração do tecido e vai estar agindo, diminuindo essas contrações, aliviando assim a dor, tá certo? Então, esse medicamento ele vai trazer alguns efeitos colaterais. Então veja só, então uma ampola de dipirona junto com uma ampola de Buscopan, isso aqui vai ser a mesma coisa de um Buscopan composto, tá certo? Vai ser a mesma coisa. E qual é a grande sacada disso aqui? Você tem que se atentar à diluição, tá certo? O medicamento aqui ele já está reconstituído, então você vai diluir. Medicamento quanto mais diluído, melhor. A indicação que eu sempre dou é que faça esse medicamento numa ampola de 20 ml, tá certo? Porque ele vai pegar uma quantidade maior de diluente e também o paciente vai poder estar recebendo esse medicamento mais diluído, vai ser menos agressivo ao seu organismo. E se lembrar também de que esses medicamentos, você tem que saber os efeitos
efeitos colaterais desses medicamentos. Como eu falei aí em relação ao Buscopan, um efeito diferente que esse Buscopan traz é que, por vezes, o medicamento pode trazer até que o paciente tenha uma urina um pouco avermelhada, mas isso aí é um efeito colateral desse tipo de medicamento, tá certo? E um medicamento interessante que eu trouxe aqui, já falando de reconstituição e de diluição, são os diluentes aqui, ó, de pantoprazol e omeprazol. Olha só que interessante, pantoprazol e omeprazol. Professor, eu não sei se eu uso omeprazol ou se eu uso pantoprazol, professor, eu não sei a diferença, pessoal. Ambos são inibidores da bomba de próton, tá certo? Então, ambos vão agir lá na inibição da bomba de prótons, vão estar agindo no estômago do paciente, tá bom? A grande diferença disso vai ser o quê? Que o pantoprazol ele vai estar interagindo menos com outros medicamentos. Olha só que interessante. Então, esses pacientes que tomam muitos medicamentos, muitos fármacos, o bloqueador gástrico que a gente vai estar indicando mais vai ser o pantoprazol. Tá certo? E eu trouxe esse diluente aqui para falar para vocês o seguinte: tanto o pantoprazol como o omeprazol, o diluente vai dizer assim: reconstituir o omeprazol somente com este diluente, tá certo? Então, o pantoprazol ele vai ser restituído com esse recipiente aqui, ó, que eles vêm próprios, tá certo? E essa reconstituição já vai estar numa diluição apropriada para ele. Olha só o tamanho do diluente. Então, é uma ampolazinha de 10 ml que a gente vai estar reconstituindo junto com a ampola, tá certo? Então, tanto o pantoprazol como o omeprazol, eles vão vir com reconstituintes próprios, tá certo? Então, cada um vem com o seu reconstituinte próprio. Isso é uma recomendação do fabricante. E a diferença que a gente vai estar fazendo aí em relação a esses medicamentos é que o pantoprazol ele vai estar interagindo menos com os medicamentos, com diversos medicamentos. Então esses pacientes que tomam muitos medicamentos, a indicação é que ele tome pantoprazol, porque ele vai estar interagindo menos com esses medicamentos. Tá certo, gente? Então isso aqui foi só uma explicaçãozinha rápida, só para a gente pegar essa questão de reconstituição e diluição, tá bom? Então vamos que vamos e Deus abençoe.